Salve, salve diretoria, torcida vascaína. Um grande abraço para todos que estão aqui presentes no canal Giro Vascaíno. Prazer, meu nome é Bruno. Estamos no ar dentro dessa terça-feira, exatamente do dia 29 de julho de 2025. O Vasco empatou com um jogo bem polêmico, onde estava vencendo por 1-0. Ontem o Vasco divulgou o exame que aponta um hematoma e uma contusão na bacia do goleiro Léo Jardim. Isso prova mais e mais que o árbitro foi totalmente leviano em expulsar o Léo Jardim, sabendo que ele estava com um problema físico e que precisava de tratamento ali com o médico. Ele simplesmente achou da cabeça dele que o Léo Jardim estava demorando para ser atendido. Vamos falar muito sobre isso e também sobre a condição agora do Vasco, né? Que o Vasco tem um jogo importante amanhã contra o CSA na Copa do Brasil, mas tem que pensar no sábado contra o Mirassol. Por que contra o Mirassol, Bruno? Porque a zona do rebaixamento está logo ali. O Vasco só não entrou na zona do rebaixamento por esse empate contra o Internacional. Porque, sinceramente, o Vasco tem menos saldo de gol do que o Santos. Negativo ainda, por conta de 2 gols. Mas na próxima rodada, se caso o Vasco não pontue, vai entrar na zona do rebaixamento. Então, vamos falar tudo dentro desse vídeo, mas conto com a sua participação aqui, ó, deixar o seu comentário, o like, a inscrição e até depois, no final do vídeo, o compartilhamento para grupos de WhatsApp, amigos, familiares, colegas de trabalho e tudo mais, para ajudar aqui o nosso amigo e ajudar aqui o canal Giro Vascaíno. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a questão do Léo Jardim. O Vasco da Gama informa que o goleiro foi submetido a um exame de ressonância magnética que identificou alterações contusionais recentes na junção costocondral do último arco costal esquerdo, com hematomas musculares profundos associados na parte das costas, tá? Inclusive, o exame até detectou que tem um trauma na parte, assim, na parte da coluna aqui, mais pro final dela, que é mais ou menos aqui na parte da bacia do nosso organismo, que foi muito por conta de questão de muitas dores que ele vinha sofrendo, não só talvez desse jogo, talvez de outros jogos também. Porque se realmente um exame aponta hematomas profundos na parte das costas e da bacia, entendeu? Então você pode perceber que não foi só realmente nesse jogo, pode ter acontecido ali em alguns outros jogos, ele tá sentindo isso, mas é aquilo, o cara às vezes quer participar do jogo, é fominha e tudo mais. Enfim, vamos lá. Acho que o goleiro, o Léo Jardim, deve ficar de fora desse jogo contra o CSA. Eu havia comentado isso na live de ontem, que pelo fato da questão de dar ritmo de jogo, era preferível o Diniz bancar o Fuzato contra o CSA para ele poder enfrentar contra o Mirassol. Porque assim, galera, não me leve a mal, eu acho mais importante você não ser rebaixado esse ano do que você talvez ir longe na Copa do Brasil e sofrer grandes riscos na Série A. Então, para mim, nessa semana, o jogo mais importante é o jogo do Mirassol sábado. O jogo do CSA vai ser simplesmente o Vasco chegar lá em Alagoas, no Rei Pelé, conseguir talvez um resultado de empate para decidir o jogo em São Januário na próxima semana. Mas o jogo do Mirassol não. O jogo do Mirassol é um jogo que o Vasco precisa vencer. Até porque o Santos, se vencer, passa o Vasco, entendeu? Vai ter um confronto ali direto ali do Juventude, entendeu? O Vitória possa ser que desgarre ali, porque é uma equipe que está ali acima, ali só apenas com 2 pontos de diferença. E se caso aconteça aí um revés do Vasco e as outras equipes vencerem, o Vasco já vai ter uma desvantagem em número de pontos,
Então eu acho que a decisão ela tem que ser colocada na balança que a Copa do Brasil ela se torna importante, mas não peso número um. Ela se torna importante principalmente por questão financeira, porque a Copa do Brasil sempre paga bem. E se o Vasco no ano passado teve uma condição financeira boa, pela questão de avanços de fase até chegar na semifinal, eu acho que o Vasco deveria fazer a mesma coisa. Então, junto com isso, tá, acho que o Vasco tem que fazer por essa questão. Enfim, o Fusato deve ser o goleiro no jogo do CSA. Eu acho que dificilmente, como foi apontado a lesão ontem, dificilmente o Léo Jardim vai ter condições de jogar no jogo de amanhã. Ainda mais sabendo que ele está suspenso para o jogo de sábado, é natural que a comissão técnica e o Diniz tenha que colocar, por exemplo, aí o Fusato no jogo contra o CSA para dar ritmo para ele para o jogo de sábado. E aí sim o Léo Jardim pode, sinceramente, trabalhar aí nessa semana a parte aí dessa lesão e, sinceramente, ver se realmente tem condições na próxima semana de ele conseguir voltar. Até porque, para quem teve problemas assim de coluna, a gente sabe muito bem, para pessoas que não são atletas, são profissionais, dói e dói demais. Dificilmente você consegue assim trabalhar de um dia para o outro ou 2 dias depois. Você demora até um certo tempo, até porque é um trauma que dificulta muito até seus próprios movimentos. Eu já tive dores na coluna e eu sei a dor que é, porque é difícil. Enfim, então Léo Jardim possivelmente estará de fora desse jogo de quarta-feira contra o CSA. Agora, falando sobre a questão de Campeonato Brasileiro e ao mesmo tempo falando sobre a expulsão, agora a gente consegue perceber que realmente vamos ver se esse Flávio Rodrigues de Souza vai ter o mesmo comportamento com as outras equipes que ele for apitar. Porque tanto a CBF como comentaristas de arbitragem disseram que foi legítimo os 2 cartões amarelos por cera do Léo Jardim. Só que nós colocamos ontem na nossa live, vamos colocar hoje também na live às 5 horas da tarde, que o goleiro que mais faz cera no Campeonato Brasileiro se chama Rafael do São Paulo. E isso não acontece de ele tomar cartão amarelo. O Everton, goleiro do Palmeiras, faz muita cera e não acontece nada. O Rossi, goleiro do Flamengo, também faz muita cera e não toma cartão amarelo. O Rocher, no primeiro tempo, fez cera para o Roger Machado chamar a equipe na beira de campo para tentar conversar. Não tomou cartão amarelo. Então, 2 pesos, 2 medidas só para um lado. Se tem que ser 2 pesos, 2 medidas para todo mundo. Então, a gente vai ver agora, a partir de agora, acompanhar. E eu falo para você, vascaíno, comece a acompanhar os jogos que esse cidadão apitou o jogo do Vasco no domingo, para saber se realmente ele tem esse rigor da arbitragem com as outras equipes que ele for apitar, ou se isso foi apenas só com o Vasco. Porque se foi só apenas com o Vasco, é muito grave isso, e pode ser levado até em altas instâncias para anular esse jogo. Tá? Porque se a gente identificar que realmente ele está apitando outros jogos e não está tendo esse rigor tão forte que ele teve no jogo contra o Inter e Vasco, é bom o jurídico do Vasco, é bom o Vasco, a diretoria, começar a mexer os seus pauzinhos para anular aquele jogo. Porque é inadmissível. O que mais a gente vê no futebol brasileiro é jogadores fazendo cera, principalmente goleiro. Quando tá vencendo ali de 1-0, eu duvido que o Rossi, quando o Flamengo fez 1-0 contra o Atlético Mineiro, duvido que ele não fez cera para tentar passar o tempo. Só você ver um jogo do Palmeiras. O Palmeiras está vencendo, o Everton começa a fazer cera. No último jogo que o Palmeiras virou o jogo contra o Fluminense aqui no Maracanã, ele fez cera o tempo inteiro no segundo tempo. Caindo, aí o juiz ia lá, pedia atendimento médico, entendeu? Aí ele levantava,
ficava enrolando para bater tiro de meta e não recebia cartão amarelo nenhum. Então, se é rigoroso para o Vasco, tem que ser rigoroso para as outras 19 equipes, porque o Vasco não disputa o Campeonato Brasileiro sozinho. Enfim. Então, esse é o nosso vídeo dessa terça-feira. Conto com a sua participação aqui para você deixar o like, se inscrever no nosso canal, ativar o sino de notificações, compartilhar muito esse vídeo e também conto com a sua presença na live às 5 horas da tarde, a nossa resenha aí do dia aí para a gente comentar um pouco aí sobre o Campeonato Brasileiro e também focar na Copa do Brasil e também falar sobre Mercadão da Bola aí, se tiver algum jogador no radar, e até inclusive indicamos aí jogadores para a diretoria, mas a diretoria não assiste o nosso conteúdo, infelizmente, porque se assistisse, o Vasco poderia ter um elenco bem melhor do que tem hoje. Um grande abraço para todos, estamos juntos, saudações vascaínas, casaca, e um ótimo dia para todos vocês.